É aquilo que a gente fala, né? O Não é medo porque de deu- falar sobre morte, a Exato. gente fala de morte de relacionamentos também, de amizades, de laços. Então, são ciclos, né? Essa semana eu atendi um cliente lá no nosso escritório que ele falou assim, olha, eu não queria me divorciar. É muito difícil quando a gente ouve isso do nosso cliente. Eu não queria me divorciar. E eu não acho certo divorciar por questões religiosas. E ele me explicou por quê. E eu ouvi atentamente e eu falei pra ele o seguinte. Começamos agora mais um episódio do nosso podcast Hora Extra. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. A intenção desse podcast é que realmente você retire 1 hora extra na sua semana em busca de um conhecimento que pode sim transformar a sua vida, a sua carreira, a sua advocacia. Hoje recebo aqui, com muita honra e com muita alegria, o Hugo, que hoje é chefe e coordenador do nosso núcleo de famílias lá do nosso escritório. E ele cuida justamente dessas estratégias para empresas e hoje o nosso tema eu acho interessantíssimo e traz muitas oportunidades para você que está escutando esse podcast, que é planejamento sucessório, holding familiar, como a gente consegue vincular essa prestação de serviço, essa organização societária junto com o compliance, por que as empresas familiares precisam tanto dessa reorganização, seja para reduzir os conflitos, seja pela carga tributária. Então, hoje o nosso conteúdo aqui traz para você não somente os dados estatísticos, que a nossa intenção também é munir você com essas informações para que você consiga convencer o seu cliente a contratar esse tipo de serviço, mas também entregar para você um conteúdo prático. Então, o que é uma holding, o que é o planejamento sucessório, quais são as vantagens, o que é mito, quais são os dados e as informações que a gente tem relacionados a essa temática. Hugo, seja bem-vindo, é uma honra receber você aqui no podcast. Muito obrigado, olá a todos que estão nos ouvindo. Meu nome é Hugo Rafael Soares, eu sou especialista em família e sucessões e você pode me encontrar em todas as redes sociais no @advogadohugo. Perfeito, seja Já bem-vindo. fiz meu jabá, hein? Vou cobrar. Brincadeira. Gente, para quem não conhece o Hugo, como ele tá chegando aqui agora, antes da gente começar aqui no nosso conteúdo técnico, já que é um bate-papo, o Hugo, ele foi o meu anjo da guarda durante a faculdade. Às vezes eu comento no Instagram que durante os meus primeiros anos da faculdade eu vinha numa luta muito grande ali, conciliando a faculdade com o trabalho, então às vezes saía do Xerox, entrava no Xerox 7 horas da manhã, saía do Xerox 6 horas da tarde, ia direto para a faculdade. Naquela loucura, eu estudava quando eu chegava em casa, 11h30, meia-noite, já cansada, a mente cansada. Então, quando chegava o período de provas, eu sentia muita dificuldade com relação à absorção do conteúdo, com relação à matéria da prova. E em todas as provas, o Hugo me salvava, a gente ia para a biblioteca, eu estudava junto, ele estava ali juntinho comigo. E eu brinco com ele que parte do meu diploma eu devo ao Hugo. E para mim é uma honra receber ele aqui. E hoje nós vamos conversar. Olha que curioso. A gente sempre foi tão unido na faculdade e agora nós estamos unidos na advocacia, Exato. né? E olha que legal pro pessoal que tá nos ouvindo, quando a Jéssica começou a falar, ela na minha frente aqui e eu de frente pra ela, que não é a Gabi, mas é a Jéssica, né? Eu lembrei da faculdade, porque a gente ia estudar na biblioteca e tinha uma mesinha, igual essa mesa que a gente tá aqui agora, e a gente ficava um olhando pro outro, tentando memorizar, e eu repassando a matéria, porque meu método de aprender é explicar a matéria e ouvir também e falar. Então, assim, e agora a gente tá aqui. Então, pra você que tá ouvindo, pensa nisso sobre você, que você vai participar dessa roda também, que uma hora você tá ouvindo, mas uma hora você tá produzindo também. Contribuindo. Isso é muito importante. Importante. E é muito gostoso chegar nesse momento. E é muito mais importante o caminho do que o próprio resultado, a própria chegada, né? Muito mais importante. Mais importante. E até esses laços também com os amigos de faculdade, nós recebemos aqui também no podcast muitos estudantes, valorizem as pessoas que têm por perto na faculdade, que com certeza se mantém um vínculo de lealdade, de parceria, Sim. como a gente sempre manteve. É uma possibilidade de trabalho, de sociedade futura, assim como aconteceu com a gente, né? Assim como a gente tem também no nosso time do escritório o Pinat, que no comecinho da faculdade a gente ainda brincava, olha, um dia nós teremos um escritório juntos. E aí depois, agora de 5 anos na advocacia, nós estamos aí trabalhando conjuntamente, levando soluções jurídicas para pessoas físicas e
pessoas jurídicas, né? Dentro do Exato. escritório. 10 anos depois, né? 10 anos depois, olha lá. Estamos ficando O velhos. poder da palavra, o poder da palavra. Exato. Voltando aqui para o nosso assunto, hoje nós vamos conversar sobre holding e planejamento sucessório. Eu não sei se você sabe, eu também fiquei bastante assustada com esses dados, embora a gente escuta sempre falar que as empresas familiares, elas dominam hoje a maioria das empresas do nosso país, a gente não pesquisa sempre por dados. Então, quando a gente prepara uma aula, um conteúdo como esse, a gente traz dados que realmente comprovam essas informações, e a gente tem hoje que, no Brasil, 90% das empresas possuem esse perfil familiar, segundo dados do IBGE de 2018. Então, são dados que nem são atualizados, tão recentes, mas a gente sabe que é um cenário que ele não muda, realmente não é tá o que tão longe acontece. assim, né? 2018 ainda tá muito perto da nossa muito realidade, perto, né? E é isso mesmo, Jéssica. Não só no Brasil, como no mundo todo. Então, a gente vê ao redor do globo, em vários países, em várias situações, que as empresas familiares, elas são a maior parte da realidade do mundo societário, do mundo de negócios. Então, são as famílias ali que estão produzindo para a economia e que estão girando a economia no mundo todo. Tá? Além disso, se você falou que 90% das empresas são empresas familiares, compostas por membros de uma família ou de 2, 3 famílias que se unem, 75% dos trabalhadores que são empregados no Brasil são empregados de empresas familiares. Então, a gente tem um alto nível de pessoas que são administradas por famílias. E 72,4% não possuem um plano de sucessão. E aí que entra a história do nosso podcast, né? Porque a gente sabe que nós temos um fim, né? Eu tava ouvindo um podcast sobre saúde mental e você falou, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. E isso é um fato. A gente tem que normalizar a morte. A gente tem que entender que a gente tem um fim aqui. E como a gente gosta das pessoas que são da nossa família, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos pais, a gente precisa pensar neles. Porque a gente pensa neles quando a gente constitui a família. E a gente pensa neles quando a gente constitui a empresa também, porque a gente quer dar uma vida melhor para eles. E essa vida não pode acabar quando a gente falece. Ou quando eles falecem para nós. Então, isso tem que continuar. Então, cerca de 73% das empresas não têm um plano de sucessão, principalmente para cargos-chave, que são a diretoria, a presidência, a gerência e a gestão. Esse dado também é de 2018, da PwC. Aqui dá para ver que só nessas informações, nesses dados estatísticos, a gente vê que propriamente até a característica de uma empresa familiar é o conflito. Sim. E aí a gente olha, por exemplo, essas informações. Essa informação, por exemplo, que 75% dos trabalhadores, eles são empregados em empresas familiares, e aí juntando com essa segunda informação, que 72% dessas empresas familiares não possuem um plano de sucessão definido para cargos-chave, de diretoria, de presidência, a gente já vê que existe o conflito, obviamente, quando acontece ali, ó, como a gente não gosta, até no podcast anterior a gente tinha conversado, podcast de saúde mental, as pessoas não gostam de falar sobre morte. E é algo que acontece e pode acontecer a qualquer momento. Exato. Então, a empresa ela não está preparada para essa sucessão. Então, dessa sucessão, decorrem diversos conflitos. O primeiro, obviamente, dessa divisão patrimonial, mas a gente tem conflitos, inclusive, até na gestão de recursos humanos. Porque às vezes era um pai que coordenava totalmente a equipe, aí depois chegam 2 filhos, e aí como ficam esses filhos? Quem que vai assumir o departamento de recursos humanos? Quem que vai ficar com o financeiro? E o que a gente vê hoje nas empresas familiares é que eles fazem todas as funções. Exato. A mesma pessoa que faz o RH, às vezes também palpita no financeiro, também palpita em compras, e aí na hora de tomar uma decisão, para mandar um funcionário embora, aí um membro da família gosta, o outro membro da família não gosta. Então, numa simples decisão do cotidiano, que olha, esse colaborador, ele já não condiz mais com os valores da empresa, a gente precisa dispensar. Nenhuma simples decisão como essa, existem inúmeros conflitos. Então, até essa questão de reestruturação dos cargos, de você ter um programa de compliance implementado, de você já ter um planejamento sucessório, interfere para evitar que essa empresa não venha a, inclusive, fechar as portas. Exato. E o compliance, na verdade, né, corrija-me se eu estiver errado, que você é a nossa musa do compliance, é a profissionalização da empresa, correto? É Exatamente. a empresa funcionar conforme as regras. E a gente vê que nesses casos que as famílias, elas gerem as empresas, tem muitos conflitos. E aí, esse conflito que você falou, que é a grande característica da empresa familiar, ela tem por conflito a característica
e por desafio à sucessão. Então, você que está ouvindo aí o nosso podcast, pode pensar, olha, qual o serviço que eu posso fornecer no meu escritório de advocacia? Se você quer fornecer compliance, você também tem que estar preparado para fornecer o planejamento sucessório. Porque não adianta você deixar a empresa redondinha, fazer a empresa funcionar e ela, quando o falecimento do administrador, do sócio principal, ela deixar de existir. A gente tem que pensar também, Jéssica, que a empresa tem uma função social. Não é só na nossa família que a gente pensa. E todas as famílias que estão empregadas ali naquela empresa. E toda a economia local que depende daquela empresa. Isso não pode deixar de existir quando o sócio principal morre. E aí entram os filhos, geralmente. E olha que interessante. Eu tenho um dado aqui do Armando Lourenço, que ele fala que grande parte não sobrevive à troca de comando entre a primeira e a segunda geração, que seriam entre pais e filhos. E esse dado, de 100 empresas familiares, 1/3 sobrevive. 1/3 é muito baixo. E olha, pior ainda, quando troca dos filhos para os netos, da segunda para a terceira geração, esse índice cai para 5% de êxito, de sucesso na troca. Então a chance da empresa subsistir no tempo é muito baixa se não tiver um planejamento sucessório, se não tiver o compliance implementado de forma global, integralizada ali. Então é muito importante que a gente tenha o planejamento, a profissionalização societária, que é o compliance, que seria a prestação que você faz, e também tem a sucessão patrimonial e familiar, que seria a prestação de um advogado familiarista e sucessionista. Perfeito. Quando a gente lembra dessa situação, eu sempre comento em aulas, se tem algum aluno escutando esse podcast, provavelmente já ouviu essa história. E aí eu pergunto para você que também tá aí do outro lado, escutando esse episódio, manga com leite faz mal? Você já ouviu falar isso, Hugo? Que manga com leite faz mal? A minha avó, se ela souber que eu tô tomando manga com leite, ela morre na hora. Assusta, é um né? infarto automático. E olha pra você ver, eu também escutei muito isso da minha mãe, dos meus pais, da minha avó. Então é algo que vem sendo passado pra gente sistematicamente, né? Sistematicamente, de geração para geração. Então, o porquê que essa informação... Então, o filho chega para um funcionário, para um colaborador e fala, olha, hoje você executa a tarefa assim, eu preciso que você faça assim. E a resposta vem de pronto. Não, mas o seu pai não falava assim. Mas o seu pai fazia assim. Então, essa falta de clareza, de processos, de procedimentos, de ter um modelo de gestão, de você realmente profissionalizar a empresa, gera conflitos não somente relacionados à relação familiar entre um filho e outro, mas até na relação proprietários, os novos sucessores ali, os sucessores do negócio, com os próprios colaboradores. Então, a gente vê também nessa questão dos conflitos familiares, que hoje uma empresa familiar, às vezes coloca o irmão, o tio, a sogra, o cachorro e o papagaio. Põe todo mundo para executar ali várias tarefas e aí não tem clareza, preparo, e aí sem qualquer estudo. Conflito para tomar uma decisão, conflito para contratar um funcionário, conflito para celebrar um contrato de parceria, conflito até na escolha da marca do produto, da matéria-prima, e justamente conflito atrás de conflito. Atrás de conflito. E aí o que acontece? Cai justamente nesses números aqui que a gente vê, que 1/3 das empresas familiares sobrevive a uma sucessão. É um número baixo, porque quando acontece essa sucessão, inúmeros conflitos começam a acontecer dentro da empresa e que às vezes acaba até com o laço familiar, né? A gente vê que muitas empresas, quando fecham assim, chegam no extremo de falar, não, nós vamos procurar justiça, vamos dividir tudo, e aí depois não sobrevive sozinho porque a empresa funcionava como um todo, e aí às vezes perde até o laço familiar. É o famoso vamos pro pau, né? Então aí vai pro pau e o pau acaba quebrando e o pau da barraca que quebra é o da empresa. E aí a economia local, aquelas pessoas que trabalham ali, a família que construiu aquela empresa durante anos e anos a fio, ela deixa de existir. Não faz sentido. A gente tem que pensar globalmente. A gente tem que pensar... uma palavra que eu gosto muito de falar é o pensamento holístico. A gente tem que olhar de cima para todos os lados, né? Olhar ali como se a gente tivesse de um helicóptero sobre a situação. E a Jéssica falou da história da manga com leite, né? Só pra gente dar uma colorida na história. Não faz mal. Não faz mal, gente. Pode beber, tá? Pega a manga, bate com leite, fica uma vitamina deliciosa. Congela a manga que fica mais gostoso. Eram os senhores de engenho que falavam isso pros escravos para que eles não consumissem o leite, que na época era um produto muito caro, né? Então, assim, hoje a gente entende isso. Mas a minha avó falava isso pra mim. A minha avó fala isso pra mim. E outra coisa que você falou que me remeteu a isso é a questão do mau agouro. Falar sobre morte
as pessoas têm esse tabu, que isso atrai a morte. E aí eu trouxe até aqui uma autora e uma youtuber, professora de direito que eu gosto muito, que é a Luciana Dadalto, que ela fala assim que a finitude da vida humana, olha que bonito, ainda é um tabu social muito coercitivo. O que significa isso em outras palavras? Que a gente falar sobre morte é muito pesado. Então, por isso que a gente não tem no Brasil... Tô falando que é uma blogueira, né? Não tem no Brasil. Não tem no Brasil o hábito de se falar sobre testamento, de fazer pacto antinupcial, porque se a gente falar, já tá pensando no término do relacionamento, contrato por que vai casar? Namoro. Contrato de namoro, então... Acaba com o namoro, se o namorado propor. Fala, olha, vamos fazer um contrato de namoro. Fala pra gente aí nas nossas redes sociais se vocês fizeram um contrato de namoro pra alguém, gente, porque é meio raro a gente ver, né? E aí, as pessoas têm esse medo de falar sobre o fim, falar sobre separação. Isso não é errado, porque pensa, o professor Conrado Paulino da Rosa, que é um grande familiarista aqui que a gente tem no Brasil do Sul, ele fala o seguinte: se você tá com esse tabu logo no começo do relacionamento, para falar de patrimônio, para falar de obrigações, para falar de cláusulas existenciais, como que vai ficar ao longo da vida matrimonial? Então, se você tá com tabu agora, vai só piorar esse tabu, vai piorar essa falta de diálogo. É importante a gente ser aberto, é importante a gente falar o que a gente pensa, é importante a gente deixar tudo claro, porque vale aquele velho adágio, né? O combinado não sai caro. Exatamente. A gente vê nessa extrema necessidade hoje de falar sobre isso dentro das empresas por diversos motivos. Seja pela organização do patrimônio, seja pela preocupação até com a questão de gestão de pessoas, de você deixar tudo já previamente combinado. Como diz aquela frase clichê, né? O combinado não sai caro. Exato. E realmente, quando a gente fala de planejamento sucessório, tem inúmeros benefícios que ainda nós vamos conversar por aqui, mas para quem está ouvindo, quem está escutando esse podcast, notem que nós passamos aqui para você informações extremamente relevantes. Exato. Nós temos hoje no Brasil, 90% das empresas têm esse perfil familiar, então é uma oportunidade gigantesca de trabalho. Exato. Com a sucessão, com planejamento. São clientes em potencial, né? Clientes em potencial. Então, mas Jéssica, como que eu convenço uma empresa a buscar um planejamento? Nessa última semana nós fizemos uma reunião com uma empresa e eles estão realmente interessados nessa questão do planejamento sucessório, porque são 5 sócios e 3 são irmãos, 2 não. E quem procurou a gente é um sócio que ele nem faz parte da família, mas ele já sentiu que os conflitos entre os irmãos ali que são sócios podem atrapalhar essa gestão do negócio. Reverberar nele, né? De alguma forma ou de outra. Isso, e com certeza. Então, ele já sente que pode gerar ali um problema justamente pela falta. E aí, ele que veio buscar essa ideia de ter os procedimentos, divisão de tarefas. Até quando a gente fala, por exemplo, isso que eu comentei aqui, de segregação de funções, é justamente um dos pontos que a gente aborda em reuniões. Porque é possível você ter uma gestão sem conflitos, buscando adequações que você consegue, inclusive, nessa questão de divisão de tarefas. Então, faz uma reunião. Se hoje você tem um cliente que é empresa familiar, fica aqui a sugestão, se você já trabalha com preventivo empresarial. Faz uma reunião e pergunta quais são as atribuições de cada um. Coloca isso num papel. Provavelmente você verá que eles dividem, eles acumulam várias funções, eles fazem várias coisas. Estabelece nessa reunião o que cada um fará. Qual que é a competência de cada um? Você é muito bom em recursos humanos? Você é muito bom nas decisões de compras? Serão 2? Como que a gente vai estruturar? E cria um procedimento, uma política interna ali para a organização dessas tarefas relacionadas às funções familiares, de modo que um não interfere nas decisões do outro. Isso é algo simples, não onera a empresa. E em uma reunião você consegue estabelecer essa questão, por exemplo, de separação de funções. E eu tenho certeza que evita muitos conflitos. Então, nós estamos fazendo aqui, já trazendo para você uma dica prática que você já pode levar para os clientes que você já tem. Agora, voltando aqui para essa ideia do planejamento sucessório, Hugo, você seria sócio da sua irmã? Vou rir antes de você me falar a pergunta, né? Porque eu já sei que a resposta é não, com certeza. A minha irmã não vai ouvir esse podcast, né? Eu vou mandar. Alô, Isabela. Vou mandar o link pra ela. Não, nós não seríamos sócios de forma nenhuma, porque com certeza os conflitos da nossa vida pessoal reverberariam. E
essa questão... Você seria sócia do seu irmão, né? Porque você e seu irmão se dão super bem e tudo mais. E eu me dou bem também com a minha irmã, né? Na medida do possível. Os conflitos, assim, quem vai ficar com o player 1, com o player 2 do videogame, a gente sempre tem esse problema. Mãe, ele não me passa o controle. Não deixa, ele não me deixa jogar. E aí, engraçado, né? Sinto saudade dessa época, quando a gente tinha um controle só do Nintendo. E aí... O maior conflito que a gente tinha experienciava era não passar o controle do videogame. Não, e você sabe que quando a minha irmã e eu éramos crianças, a gente só tem 4 anos de diferença de idade. Eu sou mais velha, ela é mais nova. A minha mãe colocava a gente de castigo, um em cada quarto. E aí, eu sempre fazia aquelas viagens da escola pra conhecer as empresas de refrigerante, e a gente voltava com aqueles tubinhos, que é a PET antes dela ser inflada pra colocar o refrigerante, né? E aí a minha irmã e eu, mesmo brigados, um em cada quarto, a gente escrevia um bilhetinho, colocava dentro do tubinho e enrolava ele. Aí minha mãe não podia ver. Aí ela, nessa época não tinha WhatsApp, gente, não tinha nada, mal tinha lá a internet, né? Discada no máximo. E aí a gente fazia essa comunicação. Então assim, isso é família. É aquele negócio que briga, mas num outro momento já tá fazendo as pazes. Só que isso é muito desgastante pra empresa. Se pessoalmente já é muito desgastante, que dirá pra empresa? A gente tem um dado aqui muito importante pra você falar pro seu cliente, que é o seguinte: 85% dos conflitos familiares que acontecem em empresas são entre pais e filhos e entre irmãos. Um irmão e outro irmão. Então assim, pensa, são pessoas muito próximas. São pessoas que, em tese, você precisa se recorrer numa doença, precisa se recorrer numa dívida, que você vai pegar o ombro dessa pessoa se você precisar chorar. Mas na empresa, isso vai ser fatal. E aí você me perguntou se eu faria uma sociedade com a minha irmã, né? Uma empresa com a minha irmã, e ficar essa pergunta também para os nossos ouvintes, né? Vocês fariam uma empresa, constituiriam uma empresa com seus familiares, mãe, pai, irmão? Acho que não, né? Voluntariamente. Se não for por uma sucessão. E na sucessão é obrigatório. Não tem opção. Aí que tá o tchan da história, né? Aí que você pega no pulo. E esse planejamento societário que você falou, que você deu essas dicas importantíssimas aqui no nosso podcast, é referente à boa governança. Isso a gente tá aplicando hoje, a gente fala hoje também pro poder público. A boa governança precisa ser instalada. Porque a gente vê uma falta de preparo generalizado. Então, isso atrapalha muito. E tem meios, vamos listar aqui para vocês, meios de prevenção e resolução de conflitos familiares que você pode implantar na empresa, que é a sua função como advogado, como advogada, sugerir para o RH, por exemplo. E aí... Aproveitando aqui, tenho certeza que tem alguém ouvindo esse podcast que faz parte de uma empresa familiar já. Que às vezes está ali no comando, na gerência, já tem uma empresa com os irmãos, tem uma empresa às vezes com o pai, e esses conflitos acontecem. Então, pega um papel, pega uma caneta, é tarefa de casa, anota aí essas dicas práticas. Se hoje a empresa às vezes não tem condições de contratar essa questão da reorganização societária, embora a gente ainda vai falar dessa questão do lucro que traz essas estratégias para uma empresa, né? Mas se hoje a empresa ela não tem condições, aplica essas dicas básicas que a gente tem falado aqui, que a gente já começou a trazer desse podcast e que nós falaremos agora, que já dá para implementar amanhã na empresa, né? Então, vamos lá. Essa questão de prevenção, resolução de conflitos familiares, o que a gente pode fazer? Primeiro de tudo, a gente falou disso na nossa última reunião lá no nosso escritório, que é a questão da comunicação não violenta. Então, olha que legal, pessoal, a gente não tá passando para vocês uma coisa que não existe, uma coisa que tá longe da realidade de vocês. A gente tá falando coisas que nós, como sócios, aplicamos na nossa empresa. Então, a comunicação não violenta. Então, existem livros, tá, do Marshall Rosenberg, que fala sobre a comunicação não violenta. Isso é muito importante, porque a maioria dos conflitos, eles começam por uma comunicação errada. Um fala uma coisa, outro entende outra. Então, a base da comunicação violenta é você falar o que você tá sentindo, você falar o que você observar o que a outra pessoa fez sem julgamento e você fazer um pedido.
Isso tudo fica tão mais fácil do que falar assim, olha, você não sabe fazer conta, por isso que você não pode ficar na parte de contabilidade da nossa empresa. Um irmão falando pro outro. Isso pega muito mal, isso soa muito mal. Isso é uma comunicação extremamente violenta. E nós somos violentos na nossa comunicação. Eu sou, você é, porque nós fomos ensinados assim. É cultural, como você falou. Então, começar uma comunicação não violenta, tem técnicas de mindfulness nas empresas, aquele momento que todo mundo para e dá uma respirada. Isso é essencial, porque a gente acaba se estressando ao longo do trabalho. Isso faz parte, isso é natural. Outra questão que eu acho muito legal é o apoio externo. Então, você vai convidar pessoas preparadas, que podem ser, sim, advogados, e principalmente aqueles que são cadastrados pelo CNJ como mediadores e conciliadores de conflitos, para trazê-los da empresa. Vamos ter um departamento de mediação de conflitos? Ele não precisa ser um departamento que aquela pessoa vai todos os dias, que o mediador e conciliador vai todos os dias, mas ele precisa estar lá presente. Então tem uma série da Netflix que chama BoJack Horseman, que eu indico pra todo mundo, que é muito boa. Você já assistiu essa? Não. É muito legal. É desenho, mas é um desenho pra adulto. E tem um episódio que é só dedicado à mediação em empresas. É uma das últimas temporadas. Se eu não me engano, é da 4ª ou da 3ª temporada. E ele é dedicado a um conflito entre amigos numa mediação de empresas. E aí é muito legal porque a história é narrada de um lado pela psicanalista e de outro lado pela mediadora do conflito. Então fica muito legal e é interessante, às vezes, até você passar esse episódio, de repente, no primeiro encontro com os empresários, com os membros ali daquela equipe, pra você quebrar o gelo e mostrar que a gente fica muito ridículo quando a gente tá brigando com as pessoas. Então, vamos tornar essa comunicação menos violenta? O que a gente pode dar de dica? Então, por exemplo, olha, Jéssica, eu tô observando aqui que os cálculos estão saindo errados, que não tá batendo as contas. E isso me deixa preocupado, porque isso atrapalha a nossa produtividade. O que você acha da gente delegar essa função pra outra pessoa? Olha como que fica melhor falando assim, do que eu chegar e falar, você não sabe fazer conta. E, gente, nós advogados, a maioria só sabemos fazer 30% de qualquer coisa. O restante a gente recorre a uma pessoa da matemática, né, que sabe fazer conta, mas... E a gente tem que admitir também que a gente é falho, que a gente não é completo, que a gente tem que depender dos outros também, a gente não vive numa bolha, né? Então a gente tem que saber respeitar também. E não levar pro lado pessoal críticas. Mas essa crítica precisa ser bem elaborada, igual a que eu fiz agora, tá? Então... E aí até fica aqui uma sugestão, por exemplo, criar dentro da empresa o procedimento de reuniões, igual a gente faz no escritório. Hoje no escritório nós criamos por hábito reuniões semanais que a gente discute ali o que está acontecendo no escritório, o que a gente pode melhorar, o que não deu certo, quais as estratégias que a gente vai adotar ali dali para frente. E é uma conversa que ela não acontece no momento de uma explosão. Então, o que a empresa ela deve fazer? Ela criar uma rotina de reuniões com esses membros, principalmente se é uma empresa familiar, para discutirem ali os pontos de insatisfação, os erros, os acertos, em momentos específicos. E não somente, deu um problema que agora preciso dispensar esse funcionário, a gente tá brigando e ninguém não toma decisão. Né? No olho do furacão, e aí nem para conversar. E aí é onde acontece, por exemplo, as falhas na comunicação. Interpreta de um jeito, leva sentimentos ruins para casa, fica pensando naquilo sem ter realmente resolvido. Remoendo, então, né? Remoendo. E aí isso que vai gerando muitos desgastes também. Então, cria o hábito de reuniões para discutir estratégias, para dividir as funções, para tomar decisões. Isso faz muita diferença. Então, pega um café da manhã, porque eu gosto de falar na manhã, eu gosto da manhã, porque geralmente a nossa cabeça, ela tá mais tranquila. Leve, né? No final do dia, a gente já passou, às vezes, por tantos problemas, e às vezes um vai estar mais estressado, um vai estar cansado. Ou então, essa sugestão, por exemplo, de um café da manhã por semana, para discutir essas coisas em pauta, justamente com a intenção de evitar essa questão da comunicação violenta. Fala as coisas quando tudo tá mais tranquilo também, né? Não no olho do furacão. Exato, deixa a poeira baixar. Não vamos tratar dos conflitos exatamente no momento que eles acontecem. Principalmente quando você não tá preparado para lidar com esse conflito. E fica uma dica aí pros nossos ouvintes, que no nosso escritório sempre tem cafezinho e pão de queijo, né, Jéssica? Pão de queijo é importante. Porque a gente tá aqui na área limítrofe entre São Paulo e Minas, num limbo, né? Numa área que a gente não sabe se a gente é de São Paulo, se a gente é de Minas, a nossa cultura. E tem que ter pão de queijo e café, é muito bom pra quebrar
que aí o outro já dá uma mordidona no pão de queijo assim, já fica mais descontraído. É muito bom isso. Porque, gente, reunião só com água, não dá. Não dá. Ou com café sem açúcar, não dá. Tem que ter um belisquinho pra gente ir lá dar uma comidinha. É a nossa dieta na base do pão de queijo. De vez em quando vem um pão de queijo que parece mais um biscoito que é um pão de queijo. É horrível, né? Tem que ser pão de queijo mesmo, pão de queijo bem mineiro. Jéssica, tem outra coisa importante, que é a técnica e a prática restaurativa. Eu tô concluindo um curso aqui na nossa cidade próxima, que é Ribeirão, que é um polo, né, que a gente fala que é a Califórnia brasileira, sobre práticas e técnicas restaurativas. E isso me trouxe uma comoção muito grande, até para minha própria família, quando eu comecei a praticar essas questões de práticas restaurativas. E como que funciona? Na mediação e na conciliação acontece um conflito. A conciliação é para quando aquelas pessoas não têm nenhum vínculo anterior. Por exemplo, você bateu o carro em uma pessoa, em outro carro, né? Não vamos ser tão trágico assim. Você bateu o carro em outro carro, e aí você não conhece esse fulano, essa fulana. Então vai para conciliação. Se você conhece a pessoa, se você tem um vínculo afetivo com a pessoa, um vínculo de existência, precisa ser mediação. Por quê? A mediação leva em conta que aquele fato tem que restabelecer a comunicação entre as pessoas para não continuar acontecendo. E na justiça restaurativa, diferentemente na conciliação e da mediação, que é muito pontual, naquele conflito, a justiça restaurativa, ela vai fazer o quê? Ela vai promover o entendimento entre todo mundo que tá ali naquele círculo restaurativo, do cerne da problemática de forma estrutural. Então, ali a gente vai ver na empresa, você pode sim fazer práticas restaurativas na sua empresa. Vai fazer um círculo. A justiça restaurativa funciona através de um objeto de fala, só uma pessoa fala por vez. Então, todo mundo tem a oportunidade de falar, todo mundo tem a oportunidade de responder as perguntas. E quem não quiser falar também pode passar o objeto de fala para outra pessoa, não pode interromper. E aí, nessa conversa, vão ser responsabilizadas as pessoas. Não vai se falar sobre culpa, sobre responsabilização. E aí, o objetivo é recompor o tecido social que está ali, de alguma forma, cindido. Então, pensa que legal. A gente está resolvendo um problema de forma estrutural. A gente chega em algumas empresas, né, Jéssica, que a gente vê que a problemática, por exemplo, é uma fofoca. Tem uma fofoca ali rolando e tem pessoas alimentando essa fofoca o tempo todo. Isso atrapalha a produtividade, por exemplo. Ou, de repente, o problema é um preconceito que alguns funcionários estão sofrendo de outras pessoas, de outros funcionários, de outros fornecedores, etc. Então, a justiça restaurativa é uma dica aí que fica super importante, que está muito negligenciada até agora nas empresas, que tem que ser implementada assim. E outra questão é o acordo familiar e societário. Combinado, não sai caro. Isso acho que vai ser o lema do nosso podcast. Eu vou até hoje. Colocar esse título no podcast. O combinado não sai caro, com certeza. E aí, me lembrou até aquele podcast que chama O Calado Vence. Mas não, esse é o combinado, não sai caro. O acordo familiar. Mas como que seria o nome do podcast se fosse aquela situação do programa de rádio que você ficou passando álcool em gel no queixo? Gente, é assim, é o seguinte. Vamos contar a história, vamos contar a história. Aqui. No começo da quarentena, em 2020, no IDO 2020, né? Como faz tanto tempo, em março eu fui fazer um programa de rádio. E eu nunca tinha feito programa de rádio. Eu estava contando essa história aqui antes do podcast, todo mundo caiu na risada. E durante o programa de rádio, eu tava lá tendo entrevista e tudo mais. E tava sendo transmitido também online via Facebook. Então a minha família tava ali assistindo. Porque eu nunca tinha participado de um programa de rádio. Então mobilizei minha família pra assistir, né? Pra dar uma audiência. R$10 pra cada um assistindo. Like lá no R$10 pra cada um e todo mundo bate palma, deixa o like e o comentário. E aí, durante a conversa, a gente não sabia muito bem como que o vírus estava funcionando. A gente ainda não estava usando máscara. Eu encostei o queixo no microfone. E aí eu entrei em desespero na hora, né? E aí eu peguei meu álcool em gel, passei na mão e discretamente passei no queixo, assim. Ninguém percebeu, mas a minha cara foi muito engraçada. Eu cheguei em casa, minha mãe falou: por que você passou álcool em gel no queixo? Então, assim, a gente passa umas situações, mas... Como seria o nome desse podcast? Álcool em gel no queixo. Gente, voltando aqui pra essa questão... Tem que ser fino, né? Tem que ser... Ninguém com percebeu. Classe, né? Ó, quem tá vendo aí no YouTube, ó, ele só fez assim, discretamente. Eu fiz assim, discretamente. Nossa, meu queixo tá coçando. Mas a minha mãe percebeu. Mãe sempre percebe, né? Voltando aqui pra essa questão da sucessão familiar. Quando ela acontece em vida, ela tem bem mais chances de ter sucesso, né? Exato. Porque pensa só, você é empresário, pensa.
você vai deixar tudo planejado. Se você falece amanhã, já tem um planejamento que está em progresso. Tá? O planejamento sucessório, ele não é algo pontual, ele é algo processual, procedimental. Então, ele está sempre ali em voga, ele está sempre rodando. Gente, quando uma pessoa que é o administrador principal de uma empresa falece, ele simplesmente pode deixar toda aquela empresa a ver navios. Por exemplo, os familiares que vão ser quem vão substituí-lo ali de alguma forma, se não tiver planejamento sucessório feito, eles vão estar muito atordoados pela morte. Principalmente se for uma morte abrupta, se for uma morte acidental, se for uma morte inesperada. Então, todo aquele sistema... Que geralmente né? Na maioria das vezes principalmente agora que a gente está vivendo uma questão pandêmica, né? Que a gente está vendo aí muitas pessoas falecendo em poucos dias por causa da infecção do coronavírus. Então, a gente tem que pensar sim. E no começo da quarentena, engraçado, fato interessante sobre um familiarista para vocês, é que muitas pessoas me procuraram para falar sobre testamento. Eu preciso fazer meu testamento. Pessoas que nunca tinham pensado nisso. Eu preciso testar. Eu preciso deixar tudo certo pros meus filhos. Porque eu não sei se eu vou sobreviver. A gente tinha essa incerteza, né? Uhum. Então, muitos casais se separaram também. Divórcio foi uma coisa, assim, que aconteceu demais. E muitas pessoas também se... Faço parte dos dados estatísticos. Eu também faço. Então, olha, 2 pessoas que a gente não sabia. Uhum. E a gente... Eu, pelo menos, foi bem no comecinho da quarentena que eu me divorciei. E você foi no começo também, né? Então, assim... E aí também... Mas não é triste isso, gente. A gente tem que ser feliz. A gente tem que procurar felicidade. Né? É aquilo que a gente fala, né? O medo de falar sobre morte. Exato. A gente fala de morte de relacionamentos também. De amizades, de laços. Então, são ciclos, né? Essa semana eu atendi um cliente lá no nosso escritório que ele falou assim, olha, eu não queria me divorciar. É muito difícil quando a gente ouve isso do nosso cliente. Eu não queria me divorciar. E eu não acho certo divorciar por questões religiosas. E ele me explicou por quê. E eu ouvi atentamente e eu falei pra ele o seguinte: mas o que você acha que é melhor pra você, pra sua espiritualidade? Você acha melhor você viver um casamento infeliz ou uma vida separada, feliz, com respeito, com tolerância? Ele falou, não, realmente, é melhor viver separado e feliz do que junto e infeliz. Então a gente também tem esse papel como advogados, como advogadas, de levar a consciência à vida das pessoas. Não tô mudando o ponto de vista religioso dele de forma alguma. Uhum. É só simplesmente porque isso também interfere nas questões jurídicas de uma forma ou de outra. Então a pessoa já vem com uma angústia muito grande. E a gente também tem um protocolo no nosso escritório que é indicar terapeutas de casal para aquelas pessoas que não consegue, a gente bate o olho. Na prática, a gente bate o olho e vê que o casal não quer separar. E a gente sabe também quando a pessoa tá decidida. Então, isso é uma coisa que você sente, né? É uma coisa intuitiva e que vai sendo experienciada pelo advogado. Então, gente, pra gente encerrar... A humanização das relações, dos atendimentos, importante. Isso é fundamental, né? A gente fala, vou falar a gente aqui, incluindo toda a nossa classe, a maioria tem por hábito, foca somente na questão processual. Bancário, né? No financeiro, meus honorários, meu contrato, e esquece que por trás daquela relação existe uma pessoa que está passando por muitos conflitos internos em busca de uma solução jurídica, né? Muito sofrimento. E o nosso papel é trabalhar com as questões de uma forma totalmente humanizada, e faz parte, inclusive, essa questão, já puxando o gancho aqui que nós estamos falando de empresas também, da sugestão de um terapeuta, de um psicólogo em determinadas situações, não só relacionado à questão familiar, mas até dentro das empresas também, diante de identificação de riscos e problemas, onde a gente pode indicar ali essa questão da multidisciplinariedade, né? Isso se faz presente fortemente nas empresas, e aí já voltando, olha quanto a gente fala. A gente já mudou toda a ordem na pauta. Não, mas aqui é intuitivo, a gente vai na fé. Já contamos muitas histórias. Tem muita história e tem muitas situações práticas, hein? Então fica com a gente aqui que o bate-papo continua. Voltando aqui para essa ideia do planejamento sucessório e invertendo um pouquinho a ordem da nossa pauta, já que nós começamos a falar aqui dos benefícios de você trazer essa questão para dentro da empresa, vamos mudar a ordem aqui só para falar um pouquinho de vantagens. Antes da gente explicar o que é o planejamento sucessório, como esse planejamento sucessório é feito, quais são os mitos que rondam essa temática, vamos puxar aqui um pouquinho das vantagens. Talvez tenha alguém escutando aqui que hoje faz parte de uma empresa familiar, ou então está à frente de um departamento de recursos humanos de uma empresa familiar, ou então atua para empresas familiares. Qual que é a vantagem, a maior vantagem, na sua visão, de todas as vantagens que uma empresa tem quando ela decide
fazer esse planejamento em vida. Já pensando que a nossa mensagem aqui já foi passada, que a sucessão, ela tem mais chances de ter sucesso se ela acontece em vida. E quais outras vantagens que a empresa tem, que a família tem, quando decide por um planejamento sucessório? Bom, a primeira vantagem que você já adiantou pra gente é a interdisciplinariedade. Então pensa, você está sendo tratado por um médico que conhece tudo de tudo, que tem ali uma equipe que sabe todas as partes do corpo, que sabe todas as questões que envolvem aquela doença que você está tratando. É diferente de uma pessoa que é especialista numa coisa só. Então hoje a gente pensa nessa plataforma multidisciplinar e integrada que a gente chama de full service. Então a gente tem familiaristas, sucessionistas, a gente tem societaristas e tributaristas e outras pessoas também. Trabalhistas, a gente tem psicólogos, psicanalistas. Exato. Uma empresa não envolve só o direito empresarial. Então, a primeira vantagem é você ter um olhar multidisciplinar e integrado. Isso é muito importante. Isso é um serviço diferencial que você oferece para as pessoas. Vou puxar um gancho aqui antes de você falar das outras vantagens. Nós reorganizamos o escritório e o escritório hoje ele traz essa ideia do full service, né? Até então, antigamente, nós trabalhávamos só com o trabalhista empresarial e a gente teve essa percepção na lida no cotidiano com as empresas que precisa de profissionais de diversas áreas. Então, hoje, se você está escutando esse podcast, você é um advogado trabalhista ou é um advogado empresarial, ou então você é um advogado familiarista, pensa que você pode buscar amigos, parceiros com a intenção de entregar um serviço realmente de valor para o cliente e que realmente traz os objetivos que o cliente espera, trabalhando nessa linha da multidisciplinariedade, mas cada um respeitando a sua especialidade, né? Exato, e se apoiando um ao outro, né? Então, a primeira vantagem é preservar e alcançar a vontade do autor da herança. Então, Jéssica, se a gente parar para pensar como civilistas, né, que eu faço parte dos civilistas, em gênero e em espécie dos familiaristas e dos sucessionistas, muito difícil falar essa palavra, inclusive. Trava-língua. Trava-língua. O Código de 1916, que é o Código Civil Bevilacqua, que a gente viu um pouco na faculdade, né, em comparação, e que eu acho que a gente deveria ver mais, porque a gente não dá valor no nosso Código Civil, por mais que ele seja de 2002, eu não sei se você sabe, ele foi gestado em 1970 pelo Congresso. Então, pensa, a sociedade de 1970, e esse código passou a vigir em 2003, salvo engano, né? Foi 2001, começou a vigir em 2002. Então pensa, o nosso Código Civil ele tem uma marca muito importante que é a autonomia da vontade privada. Tem que ser respeitada a vontade da pessoa. E aí você pensa, a primeira vantagem do planejamento sucessório é que o autor da herança, no caso você, o empresário ou o seu cliente, você vai falar para ele, olha, a sua vontade vai ser respeitada. E isso é muito importante. Porque as pessoas, o maior medo delas após a morte é falar, nossa, como que vai ficar minha família? Como que vai ficar minha empresa? Eu tenho certeza que isso aqui vai vai deglingorar, né? Então vai dar todo aquele problemaço, vai cair morro abaixo. Então, assim, esse é o primeiro ponto, né? O segundo é evitar conflitos entre os herdeiros. Por quê? Se tá tudo ali estabelecido, não vai ter o conflito. Combinado não sai caro, mais uma vez. E outra coisa, conflito não quer dizer que é uma coisa ruim. Conflito é bom acontecer. Conflito é uma coisa que faz parte da vida humana. Mas você vai evitar conflitos necessários. É nosso tema de hoje, né? O combinado não sai caro. Então, se já tá ali separado que a gente vai fazer uma holding, que nessa holding todos os irmãos vão ser sócios, que o pai, que foi o doador das cotas societárias, ele vai ter usufruto, ele vai ter administração, voto e tudo mais. E aí, na hora que ele falecer, pode estar combinado que um terceiro vai ser o administrador da empresa. Porque a gente fala assim, às vezes os irmãos não têm intenção, tem suas próprias... Um é médico, um advogado, o outro é jornalista. Então, assim, ele já tem as suas próprias carreiras. Não quer dizer que eles não vão lucrar com a empresa mais, mas que vai contratar uma pessoa ali que entende de compliance, que entende de empresa, para ser o administrador daquela empresa. E aí, isso já está combinado. Aí, ponto mais importante aqui para quem é mão de vaca, economizar na tributação. Então, gente, quem faz sabe, né? Parafraseando Faustão, né? Imposto no inventário é muito alto e tem projetos tramitando
no nosso Congresso e nas assembleias legislativas em todo o Brasil para aumentar a alíquota do imposto de transmissão causa-mortes. Isso é um perigo. Por quê? Se você fizer bem um planejamento sucessório, você vai economizar até 50%, por exemplo, do imposto de renda que você pagaria. Então, assim, é muito. É muito. Você economiza demais. Isso é muito bom para a empresa, porque esse dinheiro vai ser aplicado em novas formas de investimentos. E o inventário, gente, ele pode ser muito custoso. Não só financeiramente, processualmente falando, se houver conflito, mas também emocionalmente muito desgastante. É muito difícil falar sobre a morte, é muito difícil viver a morte. Eu não sei se vocês sabem, mas a partir da abertura da associação, que é a morte da pessoa, tem 60 dias para que seja aberto o inventário. E as famílias não possuem nem condição emocional. Não. Então todo mundo fala assim, eu não sabia que tinha esse prazo. Aí, de repente, vai levando multa progressiva e tal. Por isso que a gente sempre fala nas nossas redes sociais, fica fica atento com a abertura da associação e com o prazo para você começar o inventário. Todo advogado tem que falar isso repetidas vezes nas suas redes sociais para que as pessoas tenham conhecimento, porque não é todo mundo que entende de lei, né? Muitos advogados, inclusive, não sabem disso, que não são da área familiarista e sucessionista. Outro ponto é evitar e agilizar o processo de inventário. Então, não quer dizer que a gente, fazendo planejamento sucessório, não vai ter que inventariar uma ou outra coisa. Mas quer dizer que esse planejamento vai facilitar, vai deixar fluido. Então, tudo vai fluindo de uma forma muito mais pragmática, responsável e ordenada do que se não tivesse planejamento sucessório. E o mais importante, gente, isso todo mundo já viu, é tema de novela sempre, é tema de livro, que é evitar a dilapidação do patrimônio pelo herdeiro. Então, aquele herdeiro que nunca pisou na empresa, que não tem noção nenhuma de boa governança, que não tem noção nenhuma de compliance, ele vai simplesmente chegar lá e ser o administrador da empresa, e aí você vê tudo desmoronando de cima para baixo. Então, isso acontece muito. E a gente sabe que, infelizmente, aqui no Brasil existe essa cultura de que muitos filhos e filhas não participam da organização empresarial no sentido... E não participam em nenhum momento, não só na administração, mas eu tenho amigos que, alguns pais, por exemplo, têm uma padaria. Essa pessoa já foi caixa, essa pessoa já foi atendente de balcão, essa pessoa já trabalhou lá dentro da confecção dos pães, por exemplo. Porque a pessoa tem que ter um olhar global, é o que você fala, é o chão de fábrica, né? Chão de fábrica. Chão de fábrica. Então, a gente precisa... Se o administrador não conhecer todos os processos da empresa, todos os procedimentos, todas aquelas áreas do saber, como que ele vai exercer bem a sua função? Não tem como, né? Exatamente. Falando aqui a respeito dessas vantagens, hoje, se você é um empresário, acho que ficou bem claro aqui a importância de ter um planejamento sucessório. E se você advoga para empresas, isso aqui são as estratégias de convencimento. Exato. Então, se você fala, por exemplo, em algo que mexe no bolso, que verdadeiramente traz lucro para a empresa, porque nós estamos falando aqui de lucratividade, você convence a empresa que ela precisa e que é o momento adequado. A gente tem hoje, por exemplo, muitos mitos relacionados a essa ideia do planejamento sucessório. Por exemplo, uma de que só funciona para grandes fortunas. Agora, por exemplo, o planejamento sucessório, ele vem com a intenção de burlar a legítima? Ótima pergunta. Porque o que é legítima para começo de conversa, né, pessoal? Pensa que o seu patrimônio é uma massa, é um aquesto. Então, lá você tem uma massa patrimonial como um todo. Metade dessa massa é a parte legítima, que ela é reservada para os seus herdeiros necessários. A outra metade é a parte disponível, livre, que você pode testar para quem você quiser, inclusive para algum desses herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? Então, herdeiros necessários: filhos, né, descendentes, ascendentes e cônjuge. E aí vem polêmica, né? Companheiro e companheira é herdeiro necessário depois da decisão do STF que igualou ao Instituto do Casamento à união estável? Eu, particularmente, me filio à corrente minoritária. Eu não entendo que essa decisão do STF fez com que a convivência torne o companheiro ou a companheira um herdeiro necessário. Mas existe grande parte da doutrina, eu falei que eu tô na corrente minoritária, que acredita que sim, o companheiro e a companheira é um herdeiro necessário. Então, essa questão de burlar a legítima
não existe para o planejamento sucessório. Se você não respeitar a legítima no planejamento sucessório, esses bens vão ser levados à colação, vai acontecer sobrepartilha e, de uma forma ou de outra, vai gerar uma confusão gigantesca processual para as pessoas. Então, não dá para fazer planejamento sucessório se você realmente não souber, se você realmente não inventariar os bens, inventariar no sentido de catalogar qual que é o bem, quanto que ele vale, e deixar a parte legítima ali bem intacta. Eu vou puxar aqui, na verdade, mais uma polêmica para a gente discutir a temática, mas antes vamos explicar para o pessoal o que é o planejamento sucessório? E aí, assim que você explicar pro pessoal o que é o planejamento sucessório, eu tenho uma pergunta, porque é algo que a gente escuta muito, muito falando por aí, que inclusive eu já vou jogar aqui na roda, deixa a galera que tá escutando aí ficar pensando. É uma forma de blindagem patrimonial, nós estamos blindando o patrimônio. Mas explica primeiro... Evasão fiscal, será? Evasão fiscal, nós estamos agindo Tabu. aí na ilegalidade, falando a parte de tributação. Então, antes da gente responder e entrar nessa polêmica, que é uma pergunta que ela vem com muita frequência, o que é esse planejamento sucessório? Bem simples. Planejamento sucessório é a distribuição dos bens. E não quer dizer que você está distribuindo, que você está se desfazendo dos bens. Porque quando você fala distribuir os bens, o empresário já vai assustar. O empresário vai falar, não, eu trabalhei a vida inteira para isso, como que eu vou distribuir os meus bens? Eu vou ficar sem nada? Não, calma que a gente vai dar várias dicas ainda no decorrer da nossa conversa aqui, como que vai resguardar esse empresário, essa empresária. Então pensa, quando a gente pensa em planejamento sucessório, você tem que entender que é uma transferência eficaz e eficiente do patrimônio, ainda em vida, de forma com que nós temos vários instrumentos para fazer essas transferências, e ela é segura, ordenada e consciente. Então, olha características, é segura, segurança jurídica, ela é ordenada, ela respeita a vontade e a autonomia privada do instituidor, e ela é consciente, porque você respeita a função social da empresa, que é algo muito pouco falado, muito pouco vivido. Então, aquela empresa tem uma função social, não só para aquela família, mas também para a comunidade, para a localidade. E aí, a pergunta é, quando eu falei assim que economiza tributação, que é menos tributo para pagar, muitas pessoas podem ter pensado, isso é evasão fiscal? Será? Não, a resposta é não. Quando você burla a lei para misturar o seu patrimônio pessoal ao seu patrimônio empresarial, isso chama o quê? Confusão patrimonial. A gente tem mecanismos na nossa lei, sim, que protegem essas pessoas, as pessoas vítimas dessa confusão patrimonial, que a gente chama de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que hoje é uma intervenção de terceiros. Quando a gente estudava, a gente não era uma intervenção de terceiros, era outro CPC ainda. Então, no CPC de 2015 é uma intervenção de terceiros, tá? E ela pode ser, inclusive, inversa. O normal da confusão patrimonial é o empresário pegar o seu patrimônio, tirar e colocar no seu pessoal, para que os credores da empresa não recebam. E também pode acontecer o contrário, ele pegar o seu patrimônio pessoal e jogar todo na empresa, para que os credores pessoais não tenham a atingir aquele patrimônio. Não vou mentir para vocês, fica mais difícil a execução com o planejamento sucessório? Fica mais difícil. Mas isso é elisão fiscal, que é algo diferente e legalizado, que é economizar, inclusive recomendado. Perfeito. E como que acontece realmente na prática? Como que funciona o planejamento sucessório? Aqui, aproveitando mais uma pergunta aqui também para a gente jogar durante esse nosso debate. É mito que é apenas para a constituição de uma holding ou realização de um testamento? Então, a gente tem que pensar o seguinte, se você pensar genericamente, como se fosse um guarda-chuva, isso é o planejamento sucessório, é o gênero. A gente tem várias espécies de instrumentos, de medidas que podem ser tomadas. Então, a holding é uma, o testamento é outra, a doação é outra, e a gente vai falando disso daqui para frente. Perfeito. Então, quais são os aspectos que hoje eles precisam ser levados em conta quando a gente fala de planejamento sucessório? Além da gente falar de humanização, né, do nosso serviço, a gente tem que pensar em personalização do nosso serviço. O nosso serviço tem que ser personalizado para cada pessoa. Por isso, o planejamento sucessório não é uma fórmula mágica que você aplica em cada empresa da mesma forma. Não é uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo, infelizmente, né? Ou felizmente. Então tem que ser casuístico, tem que ser considerada a realidade econômica daquela família, os aspectos patrimoniais e a autonomia do cliente, que é o autor da herança. Então, esses pontos, o que eles querem dizer para nós? Eles querem dizer que você vai ter que conhecer aquela empresa. E aí, tem 3 fases do planejamento sucessório. A diagnóstica, que é fazer aquela reunião,
para entender, para ter um protocolo de atendimento, para fazer, entender a realidade daquelas pessoas com toda a família dos herdeiros necessários, tá? Depois você vai entrar na fase propositiva, em que você vai elencar qual é o melhor instrumento. Então pensa, seria melhor, né? Se você estiver fazendo uma cirurgia e for médico ou médica, você vai olhar ali para uma mesa cheia de instrumentos. E aí você vai falar assim, não, é o B6, não o C34 que eu vou usar para abrir aqui fazer essa abertura aqui na pele, por exemplo. Então, gente, eu não entendo nada de medicina, eu tô dando só um exemplo. Você não assiste Grey's Anatomy? Eu sou médica. Você é formada em... Eu sou formada em medicina. 300 temporadas de Grey's Anatomy. Gente, eu desisti de Grey's Anatomy, porque eu não aguento mais o sofrimento deles. Acho que a nossa vida já tá muito Eu parei de assistir porque começaram a trocar muitos personagens. Exato. Eu não gosto de tantas mudanças assim. Tem que ter um pouco de controle nessa sucessão também das séries. Exato. E o último passo é a implementação. Que aí você leva esse instrumento a cabo e esse instrumento jurídico ele é efetivado através de um planejamento juntamente com a família. Não adianta fazer planejamento familiar, Jéssica, só com o pai ou a mãe, que tá ali o patriarca ou a matriarca daquele negócio. Por quê? Se você não incluir os familiares, eles não vão estar sabendo disso que está acontecendo. Eles não vão estar se preparando, eles não vão estar psicologicamente preparados para lidar com tudo isso. Então, precisa todos os herdeiros necessários fazerem parte. E a gente tem ferramentas para isso. Então, aquele mito será que é só holding ou será que é só testamento? Não. Tem testamento, tem codicilo. Você lembra, Jéssica, o que é codicilo? Não. Pessoal, codicilo é aquela disposição de última vontade que você faz para falar como que vai ser o seu velório. Se você quer, por exemplo, que ocorra cremação, se você quer que toque uma música durante... Eu quero cerveja, dá pra você fazer um codicilo pra mim? Vamos fazer. Isso eu sabia que ia ter no seu... Isso aí eu já sabia. Pagode também, por favor. Então vai ser animado, né? Todo mundo chorando e bebendo uma. Pagode de cerveja. Então, você pode dispor, por exemplo, de um anel. Meu anel de formatura. Eu quero muito que fique para o meu neto fulano de tal. Então, isso não é uma herança, isso é um codicilo, é um pequeno legadinho que é deixado. Tem a doação, né? A doação também, existe imposto de doação, tá? A partilha em vida, a holding familiar, que pode ser patrimonial, de participação societária, etc. Seguro de vida, Jéssica, é muito importante. Eu tenho 2 seguros de vida. Você sabia? Você tem seguro de vida? Eu tenho. Então, a gente tem que ter seguro de vida. Por quê? O seguro de vida não entra no inventário. E você pode deixar pra qualquer pessoa. Não precisa ser por herdeiro necessário. Então, vamos supor, você tem um amigo que foi aquele amigo, assim, o Hugo, sabe? Da vida inteira pra você. E aí você faz um seguro de vida no nome dele. Eu tô no seu. Não, mas aí eu acho que você merecia fazer uma brincadeira. Aí você faz... Brincadeira. O seguro de vida, ele não entra no inventário. Então, você não vai pagar imposto de transmissão causa-morte. Não precisa esperar o inventário. Outro ponto muito importante é a previdência privada aberta, o truste. Então, a gente tem várias opções. E aí, a gente tem limites também pro planejamento sucessório. Você sabia? Nem tudo é permitido também. A gente tem alguns pontos ali que a gente não pode tocar, que é o respeito à legítima dos herdeiros necessários, a proibição dos pactos sucessórios, que é o pacta corvina, que é aquela coisa que a pessoa vale mais morta do que viva. Então não pode. 2 exemplos de pacta corvina que são proibidos. É aquela questão de não se pode dispor sobre herança de pessoa viva, né? Que tem no Código Civil. É a renúncia da participação da herança do cônjuge, então você casa com uma pessoa. No pacto antinupcial, você coloca assim: renuncio à herança de meu cônjuge. Não pode. É um pacta corvina. Ou vincular o recebimento de um bem à morte de alguém. Então, é como se tivesse esse pacta corvina é ali o corvo que tá rondando aquela pessoa, porque a morte dela vale alguma coisa muito importante, diferentemente do seguro de vida, né? Que é algo que você tem que fazer assim um pouco secreto. Você faz, entrega pra pessoa aquela cédula ali que tem os dados, né? De como vai funcionar, o número, o prêmio, qual que é a instituição financeira. Mas assim, você faz isso um pouco mais discretamente, né? Ninguém pode valer mais morto do que vivo. Perfeito. Olha, gente, nós começamos esse bate-papo aqui com a ideia de fazer uma conversa de uns 25, 30 minutos. E o nosso bate-papo já tá chegando aqui em 1 hora. Sabe o que eu percebi? Que nós precisaremos de uma parte 2. Olha aí só. Uma parte 2, para trazermos aqui, por exemplo, os aspectos práticos do testamento, da holding, para conversarmos aqui um pouquinho mais sobre as formas que a gente tem
hoje de fazer um planejamento sucessório. Então a gente já fica combinado. Eu não sei se o senhor tem compromisso no próximo sábado, mas já tem uma gravação agendada. Não, vamos combinar sim, mas a gente só vai gravar se vocês curtirem bastante os nossos posts e falarem pra gente se vocês gostaram ou não. Gostaram, isso. Deixa um feedback pra gente. A gente vai publicar agora no Instagram os trechinhos também. Então, comenta lá se você gostou do conteúdo, se foi prático pra você. E a gente traz aqui uma parte 2 desse conteúdo totalmente prático. Deixando para quem tá, uma mensagem para quem tá aqui acompanhando esse nosso podcast e que às vezes está pensando em investir nessa questão da advocacia preventiva, de trazer também esse lado para a advocacia de família extrajudicial. Hoje você vê muitas oportunidades para o advogado que pretende investir nessa área? É um mercado muito profícuo. Então, é uma possibilidade de você trabalhar em várias áreas e é muito prazeroso prevenir conflitos. É muito prazeroso e lucrativo. Lucrativo. E eu acho muito, assim, a gente falando, por exemplo, de uma missão, a gente contribui com essa advocacia extrajudicial até para o fomento colaborativo, até para o fomento da economia, né? A preservação de empresas, a preservação de empregos, a preservação da família, né? A conservação, conservar ali realmente essa questão da empatia, das relações humanas, do equilíbrio das relações, né? E falando aqui a respeito das oportunidades, a gente vê hoje que a advocacia extrajudicial, ela faz parte aí do oceano azul da advocacia. Hoje, como acredito eu que até por conta da rotina que a gente tem de estudo, das provas, da OAB, o estudo da questão, por exemplo, técnica, ali a gente foca muito realmente nessa questão de prazos, de processos, de justiça, e esquece que existe um oceano inexplorado, livre de tubarões, e não foca nesse lado preventivo, né? E nós temos aí muitas oportunidades nesse oceano azul inexplorado da advocacia, então fica aí a sugestão para você de estudo. E a gente volta com mais um episódio com a parte 2 desse conteúdo aqui de planejamento sucessório. Combinadíssimo. As informações sobre o Hugo, sobre o meu grande amigo Hugo, estão aqui na descrição desse podcast. Tem inclusive o Instagram do Hugo. Vai lá acompanhar o conteúdo dele. Nós traremos também muitos conteúdos juntos aqui nesse podcast. Tem muitos temas que a gente pode falar linkando aí o direito empresarial, o direito do trabalho com o direito de família, questão de pensão alimentícia, como que fica as responsabilidades da empresa. Casos de família, né? Casos de família. Vou até anotar aqui que vai virar o nome do próximo podcast. Casos de família. Casos de família. Falando aqui, então, Hugo, muito obrigado pela participação, pela contribuição. Você sabe que eu sou sua fã. Muito obrigada por tudo que você sempre fez e faz por mim, inclusive essa participação aqui no podcast de hoje. Tamo Imagina, sempre. Eu que agradeço, estamos juntos sempre, há muito tempo, inclusive. E esse bem-querer é muito recíproco. E citando o Kelly Clarkson, tudo que é bom chega ao fim, né? Infelizmente. Até o Google tá querendo ouvir Kelly Clarkson. Tá querendo ouvir Kelly Clarkson. Então é isso. Nelly Furtado, na verdade. Não, vamos refazer. Como é que é o Durst? Durst. Corta aí. Não é Kelly Clarkson. Kelly Clarkson seria tipo... o que não te mata te fortalece, né? Citando Nietzsche também. Mas a Nelly Furtado fala, tudo que é bom chega ao fim. Então a gente vai chegar ao fim desse podcast, mas com a promessa de que eu volto. Vou estar acampado aqui. Várias vezes. Por prometo. Favor. Obrigado pela oportunidade. Me sigam lá no @advogado. Tamo junto.